Bem, pessoal, sou Felipe Augusto de Oliveira Souza, sou médico da cardiologia da Unifesp. Hoje vamos comentar o eletrocardiograma de número 7 postado no nosso site. Existe uma regra prática para análise do eletrocardiograma. Inicialmente, começamos pelo ritmo, o segundo passo pelo eixo cardíaco, pelas medidas, o terceiro passo pelas medidas do eletrocardiograma e depois o quarto passo a gente faz a análise geral do eletrocardiograma. Pelo menos cada um tem um jeito, pelo menos se você buscar um jeito, uma padronização para análise, você não perde as outras características, você não perde informações importantes deste exame do eletrocardiograma. Tá? Temos um D2 longo no eletrocardiograma que mostra um ritmo sinusal, tá? Então são ondas P's de morfologia única em D2 longo, não muda de uma mesma morfologia, elas são positivas em derivações inferiores, tá? D2, D3, EVF, sendo que em D3 ela pode ser até isoelétrica ou difásica, e ela precede cada complexo QRS. Tá? Então, essa é a definição do ritmo sinusal. Então, são ondas P positivas em derivações inferiores, elas precedem cada complexo QRS, não muda de uma morfologia em uma mesma derivação. Tá? Então, o ritmo sinusal. Entretanto, no ritmo sinusal, o RR é regular. E esse eletrocardiograma, especialmente, nós temos um RR irregular, né? O início do traçado em D2 longo regular, com uma irregularidade no meio do traçado, depois retornando para o ritmo. O que é isso? Isso aqui é uma arritmia sinusal, então um eletrocardiograma de uma arritmia sinusal. A arritmia sinusal que a gente pode chamar de arritmia sinusal fásica ou respiratória. Tá? A gente tem que nessa primeira parte do traçado, uma frequência em torno de 50 batimentos por minuto e aqui de 75, bem condizente com o ciclo respiratório, inspiração e expiração. Ok? Segunda parte, então, é o eixo cardíaco. O eixo cardíaco temos o QRS positivo em D1, negativo em AVF, com D2 ainda positivo. Então, a gente tem um eixo no segundo quadrante entre 0 e menos 90, certo? Com um eixo que está em torno de menos 10 graus. Ok? Então, temos o ritmo, que é uma arritmia sinusal, o eixo, menos 10 graus, e vamos proceder para as medidas do eletrocardiograma. Nas medidas do eletrocardiograma, temos intervalo PR, QRS, QTC, que é o que a gente tem que analisar, tá? O intervalo PR curto. Por que, Felipe? O intervalo PR ele é menor que 120 milissegundos aqui, tá? Então, o intervalo PR curto que aparece em todo o traçado, tá? Em V5 aqui a gente tem o intervalo PR curto, em V6 intervalo PR curto, às custas dessa deflexão. Tá? Então tem o intervalo PR, logo já tem essa deflexão positiva aqui em V6, positiva em V5, negativa em V1, tá? Que diminui o intervalo PR. Tá? Então a gente já tem essa informação, intervalo PR curto com essa deflexão positiva em V5, V6, V4, negativa aqui em V1. Tá? O que é isso, pessoal? Isso é uma chamada onda delta. Tá? É a onda delta clássica da síndrome de Wolff-Parkinson-White. Então a gente tem um eletro aqui com essa onda delta que caracteriza uma pré-excitação ventricular. Então a gente tem uma via acessória que, ao despolarizar, que tem dois caminhos de despolarização aqui nos ventrículos, tá? A via normal pelo feixe de condução e a via acessória. A gente vai ver isso no próximo slide. Então a gente já tem um intervalo PR curto, e por conta dessa pré-excitação, da presença dessa onda delta, a gente tem um intervalo QRS já alongado. Aqui no caso, em torno de 125, 130 milissegundos. Ok?
eletronicamente, a gente calculou aqui, deu mais ou menos 130 milissegundos. O que a gente, um QRS então alargado, tá? E o QT aqui a gente tem a repolarização alterada pela presença da via acessória. A gente vê em AVL ondas T negativas, tá? Que não seria normal para em V2 e V3 por conta tudo da pré-excitação ventricular. Ok? Então a gente já tem isso. E na análise geral então a gente tem um R em V1 negativo, já uma progressão rápida já em V2 da onda R, já com a presença da pré-excitação, em V4, V5, V6. Então não é um eletro padrão normal nosso de progressão da relação RS, né? A gente não tem um R que progride de forma crescente de V1 a V2, V3. Você vê que ele salta, a gente tem um salto de V1 para V2 muito grande da onda R, né? Por conta de tudo da pré-excitação ventricular, tá? E alterações de repolarização secundárias à pré-excitação ventricular. Então, o laudo desse eletrocardiograma: arritmia sinusal fásica ou respiratória, presença de via acessória, né, uma pré-excitação ventricular, né, e alterações secundárias da repolarização secundárias então a onda delta, a pré-excitação ventricular. Aqui é um molde, a explicação normal do sistema de condução. A gente tem o nó sinusal, o nó atrioventricular, vai passar pelo feixe de His, a despolarização dos ventrículos. Esse é o sistema normal de condução, é a forma normal de despolarização dos ventrículos, tá? E a presença da via acessória, tá? Que é o feixe de Kent, né? Na síndrome de Wolff-Parkinson-White, a gente tem a despolarização que vai vir pelo nó atrioventricular. Entretanto, essa despolarização vai aparecer também despolarizando pela via acessória. Aqui a gente está vendo um mecanismo que ele retorna pela via acessória, mas a ideia é que a repolarização, a despolarização dos ventrículos vai se dar tanto pela via normal, tá, como pela via acessória. Por isso, vai formar a imagem da onda delta. Por quê? A despolarização que chega na via acessória, ela ativa inicialmente os ventrículos, tá? E vai fazer uma imagem vai somar com o QRS normal. Então isso é a formação da onda delta, ok? Aqui eu coloquei um algoritmo para localização da via acessória, tá? Que a gente pode ainda localizar a via acessória pelo eletrocardiograma. Esse algoritmo utiliza a derivação V1 para definição de onde está a via acessória. A via mais comum é a via lateral esquerda, tá? Mas podemos ter outro como esse eletrocardiograma. Então a gente tem que a derivação V1, ela tem o QRS e a onda delta negativo. Então a gente tem o QRS e a onda delta negativo, como vimos no eletro, né? Aqui no canto do vídeo, tá? E o QRS e a onda delta são negativos em D2, D3 e VF. Então a gente tem uma pré-excitação ventricular com via acessória provavelmente póstero-septal direita. Ok? Então é esse o laudo do eletrocardiograma. Provavelmente a gente localizar a via acessória pelo eletrocardiograma. Isso é importante principalmente na abordagem da terapêutica por via ablação, tá? Se a gente é a via esquerda ou direita, isso é importante para o eletrofisiologista. Isso já dá características, já dá informações ao eletrocardiograma, de 12 derivações. Então, um exame essencialmente fundamental para diagnóstico e até para programação do tratamento por ablação por radiofrequência. Tá bom? Espero que tenham gostado e aguardem os novos eletrocardiogramas. Obrigado.